bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um momento para nós conversarmos a respeito de Beasts of Burden, Rituais Animais, que é o mais novo lançamento da editora Pipoca e Nanquim. Esse é o quarto quadrinho que eles estão lançando, que por sua vez tem textos de Ivan Dorkin com desenhos da Jill Thompson. A primeira coisa que eu quero falar desse quadrinho é a respeito do acabamento. Tem um acabamento bonito demais. Vou mostrar para vocês. E tem essa meia casaca que imita couro, que ficou muito bacana. A sensação na hora que você está pegando assim também para poder dar uma firmeza, inclusive, maior na mão da gente do quadrinho. O quadrinho, por sua vez, tem um formato também maior, tá? Do que o formato comics que a gente está acostumado. E ele tem capa dura e também papel crochê. E tem um trabalho editorial muito bem feito aqui, que merece todos os elogios. Então todo o trabalho gráfico e editorial é muito bacana nesse quadrinho. E do que se trata especificamente então, Beasts of Burden, Rituais Animais. Aqui você vai se deparar com um grupo de animais que por sua vez enfrenta situações um tanto que complexas, um tanto que assim, inusitadas, para proteger a humanidade. Sabe? Os seres humanos não têm noção dos desafios que esses animais enfrentam, sendo na sua maioria cachorros, aí tem um gato no meio do grupo, que as ações deles, sob muitos aspectos, dependendo da situação, acaba preservando a cidade de Burden Hill, que é onde eles residem. Dito isso, e mais ou menos explicado esse plot da história, o que eu quero, na verdade, aqui com vocês é meio que partilhar a minha experiência de leitura com esse quadrinho, ao invés de fazer uma análise corriqueira do que eu estou acostumado junto com vocês, justamente porque, assim, eu acho que essa partilha ajuda bastante, tanto para você talvez tomar a decisão se compra ou não compra o quadrinho, e coisas desse tipo, como também para eu partilhar com vocês realmente como eu me senti lendo esse gibi. Bom, dito isto tudo, o quadrinho ele abre com uma história chamada Abandono. E em Abandono, eu li ali uma história onde o plot é uma casinha de cachorro mal assombrada, tá? Então eles vão ter que ver por que é mal assombrada, isso e aquilo. Chega um cão sábio lá para ajudar, essas coisas. Acabei de ler a história, uma história curtinha, e disse, legal. Não mais que legal. Falei, é legal, eu espero que esse legal melhore à medida com que esse quadrinho vai se desenvolvendo, né? Até porque eu assisti lá os vídeos no Pipoca e Nanquim, com o pessoal, né, do Pipoca falando do quadrinho, essa coisa toda, e a forma com que eles elogiam o quadrinho e tudo mais, e eu tenho para mim assim, mesmo que seja um produto que eles estejam vendendo, como eles gostam muito de quadrinho, né, eu imagino sempre que ao vender o produto eles também estão vendendo algo que se eles fossem colecionando, se eles fossem comprar, né, eles comprariam aquilo ali, né? Até porque eles estão pondo dinheiro para comprar os direitos para poder publicar aqui no Brasil. Então eu acho que o critério de seleção deles deve ser um tanto que mais apurado, justamente para não correr o risco, né, de trazer um material que desagrade alguém. E acabou a história, eu falei assim, bom, é uma história legal, não tem mais que isso na história, isso é minha opinião, tá? E antes de mais nada eu li mais de uma vez o gibi para ver se eu mudava de ideia em relação a algumas coisas ou não. Depois veio uma história chamada Nada Familiar. E em Nada Familiar a história terminou e eu falei, pô, tá legal, tem bruxas na história e essas bruxas querem invocar uma deusa ou uma divindade, um demônio, sei lá, que está para fortalecê-las e para servir elas, e os cachorros vão ter que fazer algumas coisas ali para ser impedido isso. Sabe? Tem uma temática bacana, umas colocações assim bem interessantes, mas eu também achei legal.
não passou realmente disso para mim. Falou, ó, outra, mais uma história legal. A boa notícia é que não tem uma história ruim. Olha, você tem 2 histórias legais, mas nada para mim até o momento muito acima da média, não. Para mim estava linear, tá? Aí chegou o momento que veio Não Se Deve Profanar o Sono dos Cães. Meus queridos, ali o quadrinho fez uma reviravolta no meu conceito medonho, tá? Porque não se deve perturbar, não se deve profanar o sono dos cães. É uma história onde os cachorros, eles pegam os cachorros que morrem na beira da estrada e fazem lá um funeral para eles, enterram tudo, coisa e tal. E aí, num gesto de vingança, acontece uma parada lá que parte desses cachorros mortos são ressuscitados, se transformam em zumbis e atacam o grupo, o grupo, no caso, de protagonistas, né, do quadrinho. E, cara, a história é muito boa, sabe? É muito boa, é muito acima da média, ela prende atenção, ela é impactante, ela não deixa de ser chocante e coisas desse tipo. Eu adorei a história, eu adorei e ali eu me empolguei para ler o quadrinho e falei assim, cara, isso aqui começou de fato a mostrar o que veio e é uma proposta muito bacana e eu gostei demais dessa história e eu espero que a seguinte mantenha a média. E a seguinte foi quando eu li O Cachorro e Seu Menino, que é uma história de lobisomem, que para mim não teve o mesmo nível da história anterior, mas esteve acima das 2 primeiras histórias. Eu falei assim, bom, não foi ótima, igual eu achei a outra, mas foi muito boa, então tá dentro, tá valendo ainda a leitura, vamos seguir em frente nesse negócio que tá valendo a leitura. E aí eu li uma história chamada A Aglomeração Tempestuosa, que é uma história onde chove sapos, sabe? E esses sapos, eu não posso falar mais do que isso, e eles vão ter que dar um jeito, porque vai ter um problema bem grande, e aí é uma história também muito boa, sabe? Muito boa. Então eu tinha 2 histórias legais, 2 histórias muito boas, e uma história excelente, sabe? Uma história excelente, que é a história dos zumbis. E então estava ali um gibi que, se eu falasse para alguém, falar, cara, uma nota 8 é bem justa para esse quadrinho, por aquilo que eu li e experimentei até agora, dentro dessa leitura. E isso foi até eu ler uma história chamada Perdido. Gente do céu, Perdido, ela não é excelente. Ela é deslumbrante. Ela é sensacional, ela é maravilhosa. É a história que vale o gibi inteiro, na minha opinião, sabe? Porque literalmente é isso. Se Perdido está lá no meio e todas as outras histórias fossem ruins, ainda assim eu compraria o gibi por causa do Perdido. Que é uma história onde uma cachorra perde seus filhotes e o grupo lá dos cachorros ali de Burden Hill vão ajudar ela a encontrar. É uma história tocante, é uma história intensa, é uma história que tem o seu pezinho no terror, é uma história de punição, é uma história de dor, é uma história que tem um final assim, a última página é um coice na cabeça da gente por causa do jeito que é ilustrado a última página dessa história, sabe? E é linda, sabe? Na página 67, lá na história do lobisomem, tem um momento ali bem tocante, bem marcante, que eu achei muito bonito dentro da história. Mas a página final de Perdido, ela te compra, sabe? Ela te faz, é a página que faz você ficar parado um pouco, ou bons momentos do gibi, olhando para aquela imagem por causa da força que ela tem e de tudo que ela representa dentro da história. Então, Perdido, ela é maravilhosa, maravilhosa. É a história que merece assim um 10 com louvor por causa de tudo aquilo que ela traz, de tudo aquilo que ela provoca. E aí quando você lê Perdido, cara, e vem as histórias seguintes, O Templo das Tentações Felinas, por exemplo, que é muito interessante, e também os acontecimentos fúnebres, são histórias boas, são histórias muito boas, na verdade, mas elas vêm depois de Perdido, sabe? E depois de Perdido, qualquer das histórias, se não tivesse aquele nível tão alto, não seria tão boa quanto, sabe? E o que eu quero dizer com isso é que as 2 histórias são boas, muito boas, as histórias seguintes, mas
Perdido, ela destaca de uma forma tremenda dentro do quadrinho. Quanto à arte, eu achei a arte pura e simplesmente impecável, sensacional. Não há do que reclamar da arte. A Jill Thompson faz um trabalho deslumbrante. Você, assim, olha com muito gosto cada quadrinho, cada expressão. Ela consegue pôr uma emoção imensa na face dos animais. Ela consegue muito transferir muitas emoções realmente por meio dos desenhos dela, e isso chama muita atenção, convida você a contemplar o quadrinho. E, além disso, há momentos engraçados dentro do quadrinho, bem engraçados, diga-se de passagem, mas que são muito bem colocados dentro da tensão ou dentro de algum momento que aquilo ali realmente chama a atenção, quebra aquela coisa assim e te traz um alívio cômico dentro da história, mas que te convida a virar a página seguinte por causa da importância dela. E por que eu estou fazendo essa resenha mais longa, esse review mais longo dessa forma? Justamente para eu poder partilhar as minhas impressões de uma forma mais nítida a vocês, sem ficar entregando spoilers. Mas o que eu posso dizer no final da história de Beasts of Burden é que é um quadrinho muito bonito. É um quadrinho bonito no sentido de olhar. É um quadrinho bonito no sentido da leitura por aquilo que ela proporciona e o prazer que ela proporciona a você. Principalmente por causa de duas histórias. Sabe? A história lá dos zumbis é muito boa, mas Perdido é sensacional. Sabe? Perdido é sensacional e eu aconselho sim você a comprar o quadrinho. Eu indico sim a leitura, vale demais a pena a leitura. E Beasts of Burden vai ter mais um volume, de acordo com o Bruno Zago, vai ter mais um volume no ano que vem para fechar esse ciclo de histórias. Até porque ficam ganchos, né, para continuidade dentro das histórias e que vale realmente a pena a leitura. Não há nenhuma história ruim, tá? Não há nenhuma história ruim, mas eu confesso, para mim começou no legal, mas chegou um momento que ela ficou ótimo. O que é muito bom quando a gente está lendo uma coisa que fica melhor a cada história, vai sendo um desenvolvimento progressivo, né? E eu gostei demais do que eu vi nesse quadrinho. Eu dou uma nota 9 para esse quadrinho, recomendo a leitura. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para caso você queira adquirir o quadrinho, tá? Vai ficar aí um link na descrição do vídeo. E sim, vale demais a leitura desse material. O acabamento é bom, o trabalho editorial é muito bom e o conteúdo é melhor ainda. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. Participe também do nosso grupo lá no Facebook, link também na descrição do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!